Olá pessoal, estou aqui de volta para falar sobre um outro tema muito importante. O tema de hoje é para que serve a filosofia? Essa é uma questão muito atual, né? Aqui no Brasil tem se questionado muito recentemente a função da filosofia. Algumas pessoas, sem conhecer nem ao menos um único livro de filosofia, têm dito que a filosofia não serve para nada. Filosofar é um atraso social. Será que isso é verdade? Afinal de contas, né? O que é o pensar filosófico? Para que serve a filosofia? Então, para começarmos, é bom entender que filosofia é tudo menos aquilo que as pessoas normalmente pensam no senso comum. Algumas pessoas costumam misturar os temas de filosofia ou usar, irrefletidamente a palavra filosofia ao se referir à religião, esoterismo, ufologia, astrologia, e muitas vezes a filosofia passa a ser confundida como uma especulação vazia, como uma coisa que não tem nenhuma importância prática, real na vida dos homens. Mas quero que você entenda que filosofia nada tem a ver com essas superstições. Filosofar significa organizar o pensamento de uma forma muito séria e esquemática. A filosofia nada mais é de que um método rigoroso de pensamento. Então, quem filosofa pensa pensar o próprio pensamento. Isso é o que se chama de pensamento reflexivo, ou seja, o pensar filosófico volta-se para o próprio pensamento. Ou seja, o filósofo é aquele que pergunta por que pensamos, qual é a essência do pensar, por que nós temos determinadas crenças, por que os homens se orientam a partir de determinados ditames, de determinadas visões de mundo. Por isso, entendam inicialmente que a filosofia é um hábito profundo e antigo de desconstruir aquilo que existe como crença dada. O filósofo, portanto, é aquele que tem mais perguntas a fazer do que dar respostas. Essa é até a diferença histórica básica entre a filosofia e o mito. A filosofia nasceu no sexto século antes de Cristo com uma espécie de ruptura em relação ao mito. Naquele período, quando a filosofia surgiu, os homens acreditavam muito nos deuses, acreditavam muito em mancias, em oráculos. A filosofia vem questionar essa tradição. A filosofia, portanto, é essa ruptura, aonde o homem deixou de buscar a vontade dos deuses, deixou de buscar a razão no mundo celestial, no mundo espiritual, para tentar buscar uma razão humana. Então entendam, que o nascimento da filosofia já indica sua verdadeira natureza. Ou seja, filosofar é tentar buscar uma razão lógica, algo que se estruture humanamente. O filósofo não tem nenhum interesse em investigar a vida de deuses, a vontade de deuses. O filósofo está preso às coisas dos homens, está preso a esse mundo material. Então percebam, que filosofar não tem nada de ingênuo. Filosofar não é uma maneira supersticiosa de pensar o mundo. Ao contrário, o filósofo é aquele que vai tentar entender as mazelas do mundo a partir do próprio mundo. Os filósofos tentam entender socialmente por que os homens são como são. Tentam entender como é que os costumes são formados,
como é que as crenças de verdade e de mentira são fixadas. Um filósofo muito importante da contemporaneidade foi o filósofo chamado Nietzsche. Esse filósofo Nietzsche, ele pesquisou especialmente a origem da moral. Ele tem até um livro, chamado Genealogia da Moral, onde ele se pergunta exatamente como é que surgiram as noções de bom, de mal, de certo e de errado. Daí então o nome genealogia. Ele tenta entender o nascimento, o momento de origem, o momento de causa da moral, daquilo que nós acreditamos, por muito tempo ser natural. No passado, o homem acreditava que a moral descia do céu para a terra. Os filósofos inverteram isso, fizeram com que as pessoas entendessem que toda e qualquer moral, toda e qualquer tábua de valores é criada pelos próprios homens. Só que quando falamos aí em homens, nós estamos falando da espécie, do grupo humano. Por isso, um certo grupo social impõe para aqueles que habitam em determinada malha cultural. Ou seja, os valores humanos, hoje nós sabemos, eles são construídos e difundidos pela educação, pela aculturação. Por isso, quando nós nascemos, nós somos formados a partir de certas crenças, basilares, crenças que já estão, de uma certa maneira, organizando, fazendo com que os homens tenham uma única cosmovisão. Vejam, então, que filosofar não é ter um pensamento ingênuo em relação ao que nós pensamos, como nós pensamos. A partir disso que acabei de explicar, fica fácil entender que as nossas crenças não são construídas livremente pela nossa própria vontade. Nós somos formados a partir do que nós chamamos de antepassados, daquilo que consideramos uma certa anterioridade. Por isso, quando o ser humano chega no mundo, já existe um esquema de formação. E é exatamente esse esquema de formação, é exatamente esse direcionamento moral que a filosofia por muito tempo tenta entender. Na contemporaneidade, se tornou muito mais claro como é que os homens pensam e por que pensam. Ficou mais claro que os homens também podem ser dominados por esquemas de pensamento. Um filósofo chamado Karl Marx vai dar o nome até mesmo de ideologia para um esquema de pensamento que pode se tornar até mesmo uma prisão conceitual, uma prisão que leva os homens a pensarem iguais a todos os outros, a ficarem formatados, presos num pensamento estilizado. O filósofo Nietzsche, filósofo que já citei há pouco, também diz a mesma coisa. A aculturação, a socialização, não deixa de ser uma espécie de amansamento, não deixa de ser uma espécie de nivelamento, aonde as massas, o grande rebanho, passa a pensar e a viver aquilo que o grupo social impõe como verdade. Entendam, então, que filosofar, quando nós perguntamos para que serve filosofia, serve para você questionar por que alguns governos totalitários, por que alguns ditadores odeiam, temem a filosofia. Porque filosofar significa se perguntar, filosofar significa questionar, ir além do quietismo imposto às massas. Aquele que filosofa não aceita de uma forma tácita aquilo que é colocado como verdade dada. A verdade é sempre relativa,
A verdade é sempre uma questão de perspectiva, dizendo como Nietzsche. É da onde que você olha que será importante para dizer que tipo de verdade você pode enxergar. Por isso, você que está me ouvindo aí do outro lado, entenda que a filosofia é uma ótima ferramenta para desconstruir algumas das suas crenças. Se você passou a vida inteira acreditando que você não pode se rebelar contra a moral, não pode se rebelar contra crenças familiares, você que acredita que nasceu para sofrer, você que acredita que está preso a um karma, que está preso a um destino dado, aprenda que tudo isso não passa de um bojo de ficções. Ficções que podem ser desconstruídas por você. Se você entender que o roteiro da sua existência, que a sua cartilha, deve ser feita por você. Como diria o cantor, e poeta Raul Seixas, antes de você ler o livro que o guru te oferece, escreva o seu. Ou seja, tenha o poder de determinar aquilo que você quer para a sua vida. Se você aprender a filosofar, você vai sempre se questionar: por que eu tenho que aceitar a crença dos meus pais? Muitas vezes aquela crença foi muito boa, serviu naquele momento, no passado. Mas por que tem que te servir hoje? Por que você tem que ficar preso à tradição? Por que você precisa de uma religião para encontrar sentido para a sua vida? Por que você precisa sempre buscar uma autoridade, alguma coisa além da sua cabeça, da sua vontade? Então se questione, entenda que o questionamento normalmente vai te gerar um certo sentimento de culpa. Quantas vezes não ouço isso, no meu consultório, como psicanalista, eu ouço muitas pessoas dizendo isso: olha, eu não posso me rebelar contra aquilo que os meus pais disseram que é verdade, eu me sentiria muito culpado. Então notem, que nós somos formatados, nós temos uma formatação, um esquema de pensamento que já está dado na hora que nós nascemos. E lentamente nós seremos moldados por esse esquema de pensamento. Se você quer entender para que serve filosofia, comece a duvidar desses esquemas prontos. Comece a buscar o seu próprio caminho. Perceba que você é capaz de criar o seu destino. Eu não estou querendo dizer, entenda bem, que isso está muito longe da ideia da autoajuda, de que o pensamento positivo muda tudo. Não é nada disso. Eu estou dizendo que a razão pode evitar muito sofrimento. Você não vai evitar todo sofrimento, Você não vai deixar de sentir dor, solidão, medo da morte. Esses sentimentos são sentimentos inerentes ao ser humano. Não quero, com esse vídeo, te levar à onipotência, acreditar que você é um Deus, que você pode mudar o mundo com o seu pensamento. Não pode. Mas com os seus pensamentos você pode mudar a sua cabeça. E se você mudar a sua cabeça, você vai mudar muita coisa no mundo. Você vai perceber que você vai deixar de ser vítima. Você vai deixar de ser pensado pelos outros. Você vai ter a condição singular de se refazer a partir de uma vontade mais própria. Agora, prepare-se a sofrer, a ter um pouco de angústia dentro desse processo, de desconstrução. Se entender, se autoanalisar, se compreender filosoficamente, não é fácil. O mais fácil é ficar perdido na massa, é se diluir dentro do grande rebanho. Por quê? Porque o sujeito que não quer mudar a sua vida vai ficar olhando para a vida dos outros, Vai ficar preso em roteiros de novelas, em filmes. Por quê? Porque não quer mudar a sua própria vida. Prefere olhar para fora
estar exteriorizado. E o que eu quero é que você entenda que filosofar é, antes de mais nada, voltar ao seu si mesmo, voltar ao seu mundo interno, perceber a raiz das suas crenças, a base central de muitas das suas crenças. E à medida que você vai se entendendo mais, à medida que você vai percebendo quem verdadeiramente você é, você pode deixar de ser e passar a ser uma coisa maior. Mas primeiro, você tem que se reconhecer. Se você olha para o espelho e não se vê, vê um outro, vê o roteiro dado, por outros, você nunca será um ser autêntico. E se quer saber para que serve a filosofia, entenda, ela é um recurso profundo de mudança, de transformação, de ressignificação. Você pode alterar o rumo da sua existência a partir do conhecimento filosófico, a partir do questionamento profundo e ácido. Não tenha nada como sagrado. Não fique isentando algum tipo de saber humano, como se aquilo não pudesse ser tocado. Você tem que desconstruir todas as coisas. O Nietzsche chamou isso, o projeto dele foi chamado de transvaloração de todos os valores. Ou seja, nenhum valor tem que ser poupado. Pergunte-se, sobre os seus valores sexuais. Por que você pensa sexualmente do jeito que você pensa? Pergunte-se em relação às suas crenças sobre economia, dinheiro. Por que você pensa como você pensa? De repente você foi condicionado a acreditar que você tem que ser pobre, miserável a vida inteira. Mas também questione o consumismo barato. Por que você só tem que existir a partir do consumo, comprando coisas? Você vai ter que achar aí o que o Aristóteles chamou de justa medida. Questione-se em relação às crenças familiares. De repente você está próximo de pessoas e os desconhece, não sabe verdadeiramente quem eles são, está preso só a discursos vazios. O que eu quero é que você desvele, aprofunde o seu conhecimento se conhecendo. Não há como você conhecer o externo, o mundo, os mistérios do mundo sem se conhecer. É aquele velho conhece-te a ti mesmo, e aí sim conhecerás a Deus e o universo. Por isso, a filosofia serve para muita coisa. Agora, você vai ter que entender e se preparar para usar esse recurso. Nada adianta, um bom serrote, um bom martelo na mão de uma pessoa que não sabe usar tais instrumentos. Daí, você deve conhecer e ler mais sobre filosofia. Se fizer isso, certamente entenderá que a filosofia é um método muito importante para você transformar a sua vida. Muito bem, estamos terminando. Eu peço que vocês curtam a minha página, possam se inscrever. Isso vai me ajudar muito nesse projeto filosófico. E na próxima semana volto com outro tema. Um abraço e até lá!